Boa noite a todos que estão aqui presentes hoje. Eu sou a Regina, da Intersight Viagens e Turismo e do projeto 50 a Mais Vamos Viajar, e juntamente com a Silmara Cavalcante, da Sim Lazer 50 a Mais e da Sim Lazer Viagens, criamos esse grupo fantástico que são os agentes de viagem, os parceiros do turismo 50 a Mais, né? Então, um grupo de agentes de viagens que estão se reunindo toda semana e trazendo convidados especiais para vir falar com a gente sobre esse público que com certeza merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e merece o nosso conhecimento. Eu vou trazer hoje para vocês, pela primeira vez, um operador local, o Alberto Costa, da Glamour, operadora lá de Portugal. É importante esse nosso contato, essa nossa conversa hoje, porque, na verdade, o operador local é aquele que faz a nossa viagem ser um sucesso, porque é ele que recebe os nossos passageiros, é ele que faz acontecer o sucesso mesmo da nossa viagem, né? Olá, Rê, boa noite a todos. Alberto, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente acompanha as redes sociais, vê as fotos que ele posta, e é aquele negócio, né? A gente não pode ir até lá, mas sempre dá para assim, nossa, ai, gente, esse lugar é tão lindo, nossa, eu nunca tinha visto esse lugar por esse ângulo, sempre estimulando a gente, por mais que não dê para a gente ir agora, mas falar, espera um pouquinho que vai chegar a nossa hora. Alberto, muito obrigada, e a gente está aqui esperando para aprender mais um pouquinho com você. Então, uma boa noite. Como a Regina e a Silmara disseram, meu nome é Alberto Costa, sou diretor da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. Então, hoje queria começar por agradecer essa oportunidade da Regina e da Silmara para conversar um pouquinho com os membros desse grupo, todas essas agências que já fazem parte desse grupo, que gostariam, umas que já trabalham, outras gostariam de trabalhar com este perfil de clientes que não é melhor nem pior do que qualquer outro, é apenas diferente. E como qualquer coisa que seja diferente, convém que nos preparemos para isso, saibamos quais são as oportunidades, as dificuldades também, aquilo que temos que prestar atenção, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Mas eu acho que a gente devia começar falando mesmo o que você, como operador, como aquela pessoa que recebe os passageiros, você considera a importância que você dá para o nosso movimento, o movimento de reunir agentes de viagens que trabalham com o público 50 mais. É um prazer e muitas dessas agências que precisam naturalmente de trabalhar e gostariam de trabalhar com este público, no caso do Brasil, tem tido historicamente uma dificuldade. É que muitas vezes os agentes e as agências de viagem ficam muito restritos, no caso do Brasil, aos programas prontos, aqueles regulares que os grandes operadores faziam no passado. E eu estou conjugando o verbo exatamente no passado, porque se já a Glamour apostou há muitos anos, desde a fundação, numa coisa diferente, agora cada vez mais nós temos razão. Ou seja, este público 50 a mais é um público mais requintado, que tem um perfil e um gosto mais depurado. Eles, com certeza, já fizeram várias viagens, mesmo que não tenham feito nenhuma viagem internacional ou que não tenham feito nenhuma viagem à Europa, já é um público que não é marinheiro de primeira viagem, né? Então, os gostos desse tipo de cliente são diferentes, as exigências são diferentes, mas, curiosamente, é muito mais fácil para nós
agradarmos esse público do que aparentemente deveria ser. Porque é um público que tem basicamente uma necessidade de degustar a viagem, porque também estão numa fase de degustar a vida. Muitas vezes essas pessoas ou que viajem em casal, ou que viajem sozinhas porque já estejam divorciadas, ou que estejam viúvos, ou porque tragam uma família, uma irmã, uma mãe, enfim. Muitas vezes não tem aquele tipo de preocupação que é convencional ter quando nós temos filhos pequenos e estamos muitas vezes restritos aos horários escolares, né? Então, este público viaja quando achar que pode, quando for mais barato, nas datas em que o clima ou aquilo que ele quiser ver lhe for mais favorável. Então, se o objetivo for ver neve, é claro que ele tem que vir à Europa no inverno, mas ele pode fugir do Natal, pode fugir do Ano Novo, ou seja, do pico. Aquilo que ele, por exemplo, poderá vir ver de flores ou de paisagens e que necessite obrigatoriamente de uma temperatura mais elevada, é óbvio que ele pode vir no verão, mas ele já vai fugir exatamente do pico das viagens europeias. E me fala uma coisa, Alberto, quais são os desafios que uma operadora como a Glamour enfrenta com roteiros na Europa com o público 50+? Porque é um público diferente, é um público com um ritmo um pouco diferente, os cuidados são mais amplos do que quando você leva um grupo misto. Você com certeza vai ter pessoas que têm uma medicação com horário, você vai ter pessoas que vão precisar de mais paradas, as paradas terão que ser mais longas. Quais são os desafios que a Glamour já encarou e teve que resolver e falou, vamos segurar esse rojão e vamos fazer e vão acontecer? Claro que imprevistos podem acontecer sempre e, obviamente, temos que estar preparados para o imprevisto também. Mas, respondendo à sua pergunta, o que é normal, ou o que é necessário do lado do operador nosso, é que os nossos guias ou as nossas guias tenham uma sensibilidade completamente diferente. Por quê? Enquanto um público jovem, uma criança, por exemplo, um adolescente, se ele quiser ir no banheiro, ele vai falar, Sim. Não importa onde esteja. Não é normal que imagina, já tivemos várias ocasiões em que a nossa guia, uma senhora ou uma mulher, aquele senhor de 60 e tal anos ou 70 anos que toma um comprimido para pressão ou para qualquer outra coisa e que é diurético, ele vai se sentir acanhado, vai se sentir envergonhado de pedir para parar o ônibus frequentemente, porque de repente ele tem até um problema na próstata, mas ele não vai se sentir à vontade para falar isso. Se o nosso guia for um homem, naturalmente ele vai fazer isso. Mas por contraposição, se for uma senhora e se ela usar fralda geriátrica por qualquer motivo, você vai ver que ela não vai ter coragem ou vai ter um pouco de vergonha de falar junto de um homem que usa fralda geriátrica e vai ter que trocar. Ou seja, nós temos que nos antecipar a isso. Claro que a gente não vai saber esse tipo de detalhes, a não ser que a agência, como é o caso de vocês, nos passem. E há muitas vezes esse tipo de situação, né? Restrições alimentares, enfim. Assim, Alberto, eu acho fundamental o agente de turismo passar isso para o operador. Eu acho isso fundamental. Claro, mas repara, Regina, nem tudo passam, né? Porque também nem tudo sabem, né? Então, restrições alimentares, no caso de alergias a marisco, enfim, qualquer outra coisa, obviamente, como nós cuidamos da operação completa, refeições, sobretudo as refeições do almoço, por uma questão logística, claro que esse tipo de informação, se chegar antes, é melhor. Mas eu estou dizendo que alguma sensibilidade o guia ou a guia vai ter que ter, para que, inclusive na hora de nós traçarmos o roteiro, nós temos que traçar o roteiro com muito mais paradas, nós temos que saber onde é que vamos parar. Numa autoestrada não tem grande problema,
Mas quando nós estamos no campo, no meio da Rioja ou na região do Champagne, não é evidente que exista parada com um banheiro adequado assim a qualquer momento. Então nós temos que prever isso, né? Dentro de um castelo, muitas vezes existe o banheiro, mas até chegar ao castelo você tem que calcular e muitas vezes você força a ida ao banheiro para tomar um café, não vai dizer que é no banheiro. A gente tem aqui uma frase idiomática que eu passo para os guias todos, que é uma parada hídrica. Uma parada hídrica. Tá cara que entenda... Muito bom, Alberto. Muito boa cara que entenda o que quiser. Eu acho que o agente de viagem ouvindo isso, ele pode passar desse jeito meigo, esse jeito fofo para o passageiro. Olha, nós temos várias paradas hídricas nesse roteiro. Isso. Então você pode ficar tranquila que ninguém vai passar perrengue, porque vai parar com calma, vai parar com tempo. Então você vai ser beneficiado nessa hora se você tem algum probleminha de saúde. E é fundamental o agente de viagem conhecer detalhes desses passageiros. Pelo menos é isso, principalmente isso, que esses encontros que nós estamos promovendo, nós queremos abordar. Não só os roteiros, não só os destinos, mas o que também nós poderíamos ajudar para que a viagem seja um sucesso. Para quem vai, como você, receber o nosso passageiro lá. Gente, se você receber uma mega informação do seu grupo, é um facilitador, todo mundo ganha tempo, todo mundo ganha qualidade de atendimento e uma satisfação maior dos passageiros, né, Alberto? Claro, e é importante, já que estamos falando deste grupo, que fiquem, ou destes segmentos do mercado, que fique claro que do nosso lado, nosso glamour, não há limites. Limites é uma coisa que não existe. Estou falando de limites das pessoas. Ou seja, se o seu passageiro amanhã aparecer com um casal com um filho pequeno, é natural que ele tenha que transportar uma série de outras coisas que antigamente não tinha, desde o carrinho de bebê até a alcova, enfim, tanta coisa. Nós estamos preparados para isso. Se no casal um deles, por exemplo, for cadeirante, não tem problema nenhum. Se um deles tiver qualquer deficiência auditiva, também não tem problema. Nós temos, inclusive, falando dos cadeirantes, até scooters elétricas que montam em 3 partes e colocamos dentro do ônibus, na bagageira. Então, mesmo que, claro, vai subir escadas, como é lógico, aí a gente vai preparar o roteiro de uma outra forma, mas ele vai acompanhar, são scooters que chegam a 20 km por hora, tá vendo? Tem uma cestinha na frente, ele vai perfeitamente, ele vai andar mais rápido que as outras pessoas que vão fazer o trajeto a pé. Queria dizer é que muitas vezes isso pode ser não só uma questão de cidadania para as agências, perante os seus clientes, mas é também uma questão de oportunidade. Você já pensou que talvez nunca tenha abordado um grupo de pessoas realmente com deficiência, seja cognitiva, seja física, seja auditiva? Essa gente não gostaria de viajar? Claro que sim. Claro que inclusive associações, e nós temos recebido muitas associações desse género. É claro que temos um cuidado extremo nesse tipo de roteiros, né? Mas estava dizendo que queria que vocês transmitissem aos vossos clientes que não existem limites. Isso é uma coisa que simplesmente não existe. A gente prepara as coisas em função das necessidades que eles eventualmente tenham. Mas falando agora, não de, como nós conhecemos na Europa, existe uma sigla chamada PNE. PNE, pessoas com necessidades especiais. Não importa quais sejam, né? Físicas, auditivas, cognitivas, enfim. Mas, excetuando, digamos, todas as outras pessoas de 50 a mais merecem um tipo de roteiro e de itinerário feito para atingir o objetivo deles. Qual é o objetivo deles?
Eles não querem, hoje em dia mais, aquele tipo de roteiros que vocês já estão habituados, com certeza, e conhecem, de visitar 10 cidades de manhã, outras 15 à tarde, e tirou foto, saiu do ônibus. Ninguém mais, né, Alberto? Acho que ninguém mais. Essa mentalidade mudou, né? Mas, sobretudo, neste público. Você é capaz ainda de encontrar isso num público de 25 a 40 anos, o cara quer sair de Paris, ainda vai aos castelos do Loire, ainda volta para jantar no Cartier Latin à noite, e ainda vai passear. E são loucuras que estragam a viagem. Nós estamos um pouquinho à vontade, porque nós nunca fizemos isso. É uma questão de identidade da Glamour. Nós nunca fizemos isso. Os nossos roteiros estão, não importa em que país sejam, são sempre feitos com calma, são sempre feitos para degustar. Seja degustar realmente uma gastronomia, seja degustar uma paisagem, um passeio de barco, uma catedral, ou simplesmente não fazer rigorosamente nada, sentar num café ou numa beer house na Áustria. Sentar num café, adoram sentar num café. Por quê? Nós temos aqui alguns valores na Glamour, e um deles é exatamente criar memórias nos clientes. Vocês me permitam, talvez, uma observação pessoal, é que uma viagem, e vocês certamente os que têm mais experiência vão me dar razão, uma viagem vai ficar marcada na cabeça do cliente, na mente do cliente, pela viagem terrestre, não pelo aéreo. O aéreo, claro, é importante, se o molho estiver correto na lagosta, se ninguém perder a mala do camarada, ótimo. Mas caso isso aconteça, ele não vai estragar a viagem por causa disso. A mala vai aparecer no hotel, enfim, o cara compra outra roupa, o seguro paga, enfim. Se o avião atrasou, se tinha muita fila na imigração, isso é desagradável, mas não estraga a viagem. Aquilo que o cliente jamais vai esquecer é que almoçou conosco debaixo de umas catacumbas de 7 quilômetros de extensão, num local onde ele nunca imaginaria que houvesse tantos restaurantes, na região da Rioja, em Espanha. Onde ele nunca mais vai esquecer, e porque a gente também não diz isso, nós temos aqui alguns truques nos roteiros, nunca contamos tudo, ele todos os dias tem uma surpresa. Ele sabe que vai imaginar as grutas de Salgema em Hallstatt, na Áustria. Mas ele jamais vai lhe passar pela cabeça que vai escorregar por um tobogã por onde escorregavam os mineiros para extrair essas pedras de sal. Ele nunca mais vai imaginar, ele sabe que vai, por exemplo, a Salzburg conosco, mas ele não está imaginando que a gente vai fazer com que eles decorem no ônibus, ou até antes, a música da Noviça Rebelde, para ele pular naquelas escadas do Jardim Mirabel e experimentar exatamente a mesma situação quando nós falarmos da Fondtrapp, quando subirmos ao castelo de Salzburg, quando ele for sei lá, o castelo de Neuschwanstein ou Linderhof conosco na Baviera, ele isso não vai esquecer. Então, é muito mais importante nós e vocês, que são agentes de viagem, vocês é que falam com os clientes, terem essa noção de que quando nós sugerimos um determinado trajeto, um determinado hotel, é porque nós temos isso em mente. Nós não temos nenhuma obrigação, não estamos casados com nenhuma rede hoteleira, por exemplo. Entendeu? Então, quando ficamos em Füssen, por exemplo, ali perto de Neuschwanstein, na Baviera, não é num hotel qualquer, é para causar impacto ao cliente. A gente pode poupar até num outro hotel, enfim, no centro de Munique, depois no final da viagem. Mas ali, ele vai ter uma experiência completamente diferente. Tem um ápice, tem que ter algo impactante. Entendeu? Quando estamos falando em Portugal, por exemplo, nos Açores, ele
claro, vai visitar uma série de vulcões, enfim, os Açores é um arquipélago vulcânico, como vocês sabem, mas ele não vai imaginar que a guia vai chegar junto dele e dizer, olha, jantem onde vocês quiserem, agora 10 horas da noite, todo mundo aqui de roupão, chinelo e biquíni ou sunga por baixo do roupão, na recepção. Aí o cara diz, como assim? 10 horas da noite? O que é que a gente vai fazer de biquíni e de roupão? Não interessa. Ela sai, abre a porta, atravessamos um jardim botânico cheio de camélias e eles vão mergulhar numa lagoa de água muito quente, que é, na verdade, a cratera do vulcão, e a água vem diretamente das encostas da cratera do vulcão. Meu Deus! Então você vai se sentir, Regina, como o Adão e Eva. Coisa louca. Só está faltando a maçã, mas a gente fornece também. E o pecado? Entendeu? Porque E o pecado? Exatamente, é para pecar mesmo, é para enfiar o pé na jaca. Meu Deus. Mas essa experiência de você estar no meio de uma floresta tranquila, porque, obviamente, não existem os animais perigosos que nós teríamos numa floresta tropical. No Brasil não poderíamos fazer isso, é lógico. Mas essa experiência ele nunca mais vai esquecer. Ele não vai esquecer quando for ao Algarve, por exemplo, andar num barco pirata, numa caravela, com pirata e tudo, entendeu? Vestidos a rigor, né? Era um pouquinho isso que eu queria transmitir para vocês, essa experiência, quando você me pergunta quais são os desafios. Olha, o maior desafio para nós é tentarmos antever aquilo que vai atingir o coração do cliente. Regina, eu já vi senhoras de cabelo branco chorando do meu lado nos castelos do Luar, porque ela não sabia que ia dormir lá, num castelo mesmo. Olha. E às vezes é uma senhora que passou a juventude toda dela, a infância, a adolescência dela, toda lendo aqueles contos. Castelo, né? Não é? Então, quando você, numa viagem, vê uma pessoa dessa chorando de alegria, naturalmente, você vê que você acertou no coração da pessoa. Ou seja, você, na verdade, realizou um sonho. Ela não disse isso ao agente de viagem quando comprou a viagem, entendeu? Mas garanto que ela nunca mais vai esquecer. E é um pouquinho isso que eu estava tentando explicar quando digo que nós temos uma frase chamada construir memórias na mente dos clientes. É um pouquinho isso. Eu estou impactada. Eu já te conhecia, já te ouvi muito, falar muito sobre as suas viagens, sobre as escolhas dos seus roteiros. Te acompanho, você sabe que o Projeto 50 Mais Vamos Viajar tinha uma viagem com você, junto com a Renata. Nós íamos para Portugal, íamos lançar o roteiro agora para abril, mas infelizmente tudo teve que ser jogado para frente, né? Tivemos que pôr um pouquinho para frente. Isso com certeza vai acontecer e eu sei que eu estou fazendo a melhor escolha. E eu imagino que para vocês também esse período deve ter sido ainda mais compensador no sentido de pensar o que oferecer para esse turista que vai voltar de uma pandemia, que vai voltar de um período sofrido, porque a gente não sabe o que aconteceu com as famílias dos nossos passageiros. Pelo menos eu procuro estar sempre falando com eles, mas na verdade a gente não sabe com que dores esses passageiros vão chegar e o que é que a gente vai oferecer para suavizar esse período que está difícil para todo mundo, né? Regina, emocionalmente, está difícil profissionalmente. Deixa eu dar talvez uma visão pessoal e até profissional. Eu costumo dizer que há um ano atrás o piloto lá em cima esqueceu, ou lá na frente, esqueceu de avisar que o voo ia ser assim tão turbulento quanto está sendo. Mas cada um de nós, tanto os clientes quanto as agências e nós, operadores, que dependemos das agências com vocês, tivemos que apertar firme os cintos, né?
mas tem uma vantagem. Nós todos que estamos aqui falando, felizmente, chegamos vivos e vamos aterrissar vivos em 2021, mesmo que todos amassados e mais magros. Mais gordinhos, Alberto. Magros, não sei. Também. Eu estava me referindo à parte financeira. Mas, enfim. Então, mas mesmo assim estamos todos vivos. E os clientes virão, talvez, e é preciso que vocês tenham minha atenção nisso, sobretudo com este segmento de 50 a mais, eles virão olhar para a viagem, não importa se é o Jalapão ou se é a Polônia. Eles vão olhar para essas viagens logo que possam como um bálsamo para a alma, uma massagem no ego, entendeu? Muitas dessas pessoas, embora não verbalizem, mas eles vão intuir que, se não aproveitarem a próxima oportunidade, não sabem, vão levar um susto. Eles levaram um susto, não sabem se terão uma outra oportunidade. Isso vai pesar. Eu penso isso, sabe? Eu acho que vai vir muito essa coisa de eu vou aproveitar a vida porque eu passei. Sabe, eu não sei o que vai me acontecer amanhã, depois de amanhã, porque pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que a coisa de querer viver vai vir muito, muito forte. Eu penso. E é exatamente isso que eu estava dizendo, Regina. É por isso que é diferente esse público de 50 a mais ou um público de 35 anos. É diferente. Quando, por exemplo, nós traçamos, já fazemos isso hoje, mas agora com mais realismo, né? Ou mais pertinência. Nós dividimos com vocês, sempre que vocês nos pedirem os roteiros, não importa em que país seja, nós vamos dividir em algumas categorias. Categorias, por exemplo, culturais, e cultura, aí tanto poderá ser colocarmos um show de música clássica, um show de Flamengo, por exemplo, quando estivermos na Andaluzia, em Córdoba, Sevilha, Granada, enfim. Poderá ser um show de fado, se estivermos em Portugal. Poderemos colocar, inclusive... Não, com certeza nós vamos... A Silmara está aqui até querendo levantar a mão aqui, acho que ela quer falar alguma coisa para a gente. Com certeza a gente vai voltar a falar com você, aí sim, a gente abrir roteiro, aquele roteiro que você fala, gente, esse aqui eu dediquei um olhar especial, então eu estou colocando dessa forma. E com certeza, Alberto, se você puder, nosso próximo encontro vai ser para falar de um destino que você, com esse teu olhar, com esse teu conhecimento, com essa tua clareza de e disposição de nos explicar tudo do roteiro, vai chegar para mim e falar, Regina, eu tenho um aí, abre o canal que eu quero falar. Está com você, minha amiga. Eu falo assim, eu já estou ansiosa pela chegada da vacina para o mundo. Ainda ouvindo o Alberto falar, eu quero mais ainda. Acho que eu vou intensificar minhas orações. Vem vacina, pelo amor de Deus. As pessoas merecem poder conseguir sair, conseguir realizar seus sonhos. Os meus pais, que são, né, que eu chamo eles as minhas cobaias do coração, né, que eu falo, o próximo destino vai ser esse aqui. Mas meu pai fala, mas por quê? Eu falo, pai, isso, já sei os pontos que eles gostam. Ele, interessante. São apaixonados por Portugal. Então, você falando assim, eu já tô aqui, já tô buzinando aqui, já mandando mensagem já para eles, que eu falo assim, já tem o próximo destino vai voltar para Portugal. Mas incrível suas histórias. Eu tô babando aqui. Muito obrigado, Silmara. É a nossa função, né? É criar exatamente essas expectativas e depois, obviamente, corresponder a elas, né? Então, se os seus pais gostam de Portugal, vamos colocá-los pisando uva na região do Douro e depois tomando um vinho do Porto, entre outras coisas. Alberto, olha, um coraçãozinho para você. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua disposição de vir falar com a gente. Eu acho que todo o agente de viagem que acabou de te ouvir deve ter aprendido muito com tudo que você colocou, principalmente no sentido de que é aí que a coisa vai funcionar, é aí que o nosso passageiro vai voltar feliz de uma viagem ou infeliz.
Então, as dicas que você passou e tudo que você falou, eu só posso te agradecer. Espero que você, numa próxima vez, venha para falar de um destino. E agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo interesse de vocês todos. Algumas dessas experiências, obviamente, hoje não tivemos tempo de falar, mas vocês terão oportunidade, quando a Regina e a Silmara me convidarem novamente, para a gente aprofundar cada uma dessas experiências aí por essa Europa fora, e teremos muita oportunidade para fazer isso. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.